Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e depois de analisar a excelente Adidas X Crazy Fast 1 FG, chegou a hora de conhecer a versão profissional para sua site. Eu tenho aqui nessa caixa a Crazy Fast 1 TF. Será que dessa vez o cabedal da Speedboot para sua site ficou idêntico à versão de campo? Bora descobrir no vídeo de hoje. E lembrando que após a análise, se você quiser comprar o modelo, deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. A Crazy Fast 1 TF vem na tradicional caixa grafite da Adidas. Então, aqui X Crazy Fast 1 TF. Esse par aqui foi comprado nos Estados Unidos. Eu peguei com um seguidor aqui do canal que comprou e não ficou boa para ele, ficou pequena. Então esse par aqui tem a minha numeração regular, que é o tamanho americano 9,5. Na tabela brasileira, tamanho 41, que tem 27,5 centímetros. Então veremos se o ajuste vai ser igual ao da versão de campo. Abrindo a caixa aqui, papelzinho padrão da Adidas, a seda. E aqui ela, novamente com o esquema de cores de lançamento, que é predominantemente branco, com detalhes em verde e preto. Já falei na análise da versão para campo que eu achei esse esquema de cores sensacional, muito bonita mesmo, ao vivo é ainda mais linda, curti demais mesmo. A Adidas acertou muito, tanto no visual como no esquema de cores. Aqui nessa etiqueta já dá para ver a numeração japonesa também, que é 27,5, que é o tamanho que eu uso normalmente para chuteiras da Adidas, mas por ser uma chuteira comprada fora, ela não tem aqui a numeração brasileira, mas é o 41. E apesar de ser um modelo profissional que aqui no Brasil custa R$ 1.799,99, que é o mesmo preço da versão profissional de campo, nós só encontramos a chuteira dentro da caixa, nenhum acessório. Começando com o que não é novidade, a combinação de entressola e solada é exatamente a mesma que a Adidas vem utilizando desde a X Ghosted 1 TF. Então novamente nós temos esse solado em borracha formado por travas Chevron. É um solado bipartido, assim como acontecia com as chuteiras de campo antigamente, e a Adidas voltou a utilizar esse padrão recentemente. É uma configuração de travas de média para baixo. Eu acho uma configuração de travas excelente para gramado sintético, muito eficiente, confortável, segura. Como eu já expliquei em outros vídeos, se assim como eu você joga num campo society de gramado natural, essa é uma configuração de travas que eu acho que funciona melhor em gramado natural, seco e baixo. Em gramado molhado não me atende tão bem assim, não é uma configuração de travas que eu acho tão agressiva, pelo menos de acordo com as minhas necessidades. Como já expliquei para vocês, eu sou um jogador um pouco mais rápido, sou leve, então eu tenho uma arrancada muito forte, então eu preciso ter bastante tração. E essa aqui da X me entrega isso no gramado sintético. No gramado natural não acho que funciona tão bem assim com o gramado molhado. Um ponto que não me agrada tanto aqui é que essa placa é mais flexível, ela acaba ficando mais flexível com o uso, vai ficando ainda mais, então ela poderia ser um pouco mais firme, um pouco mais rígida aqui no médio pé para gerar um pouco mais de estabilidade. Essa movimentação aqui no médio pé me incomoda um pouquinho. Ela poderia ser mais flexível apenas aqui na parte frontal, deixando esse solado mais responsivo e mais estável no médio pé. Mesmo assim, por ter testado as últimas 4 gerações profissionais da X para sua site, eu nunca tive nenhum problema em relação à estabilidade por conta desse médio pé mais flexível. Mas essa é a minha preferência pessoal. Passando para a entressola, temos aqui novamente a Light Strike, que é uma entressola que eu gosto bastante, é uma espuma que me agrada muito, já que é uma espuma leve, responsiva, que garante uma pisada bem mais suave. Essa aplicação do Light Strike da X é diferente da Light Strike que é utilizada na Predator e na Copa. Na Predator em algumas edições especiais, como a Precision 1, e na Copa desde a 3 até a 1. Aqui ela é um pouquinho mais macia, aqui na mão você já percebe que é uma aplicação um pouco diferente. Como eu falei para vocês na análise da Speed Portal 1 TF, eu não achei ela tão macia quanto da Speed Flow 1 TF. Mas daqui a pouco eu vou colocar a Crazy Fast e a Speed Flow nos pés e contar para vocês se dessa vez ficou um pouco mais macia. Eu realmente não entendi porque que a mesma tecnologia passou uma sensação tão diferente de uma geração para outra. Espero que dessa vez tenha ficado melhor. E falando sobre o cabedal, é impressionante a semelhança da versão para o seu site com a versão de campo. Os cabedais são praticamente idênticos. Provavelmente a Adidas deve ter trocado algum componente aqui, mas olhando as duas chuteiras ao vivo, é realmente impressionante como são parecidas. Pelo menos no site a Adidas informa que as tecnologias utilizadas na versão para o seu site são exatamente as mesmas da versão de campo, o que é um ponto muito positivo. Então temos aqui novamente o cabedal Speed Skin Air Opacity,
que é o mesmo utilizado na versão para campo. Como vocês podem ver aqui, o toque também já é muito bom desde a primeira vez que eu retirei a chuteira da caixa. Ainda não coloquei nos pés, mas já tem um toque muito macio mesmo. Um toque um pouquinho mais plástico do que o da versão de campo. Acredito que deve ser alguma diferença no forro, apesar de ser o mesmo também em tese. Mas eu acredito que à medida que eu for utilizando, ele vai ficando cada vez mais macio e maleável. Uma coisa que é certa nessa linha é que o cabedal é finíssimo e vai entregar uma sensibilidade ao toque na bola excelente. Eu espero que esse cabedal da Crazy Fast .1 tenha ficado mais confortável que o da Speed Portal. Como eu falei para vocês no teste de análise dela, eu realmente não consegui me sentir confortável o tempo inteiro em campo. Nas primeiras vezes que eu joguei, eu senti muita pressão aqui na parte lateral dos meus pés. Então eu espero que dessa vez tenha ficado mais confortável e mais parecida com a versão FG, que é sensacional. Essa grade interna que vocês estão vendo aqui, essa estrutura de verde, é a Aerocade. E comparando os dois modelos aqui ao vivo, parece ter exatamente o mesmo material. Assim como o colar em Flyknit, que tem exatamente o mesmo desenho da versão de campo e também tem uma excelente flexibilidade, como vocês podem ver aqui. Se realmente manter o mesmo padrão da FG, eu não vou precisar de uma calçadeira para calçar a Crazy Fast .1 TF. O acabamento em torno do colar também é praticamente o mesmo. Impressionante como a Adidas caprichou nessa versão profissional para só site. Novamente, o que muda um pouquinho aqui é o revestimento interno do calcanhar. Não está tão diferente assim, mas aparentemente a posição das espumas na versão de campo são um pouquinho diferentes. Mas encostando aqui no revestimento interno, o toque é muito parecido. A principal diferença que eu consegui notar é que na versão Pro Society esse toque é um pouco mais têxtil, enquanto nesse aqui simula um pouco mais o toque da camurça, mas a diferença é mínima, praticamente imperceptível. Já em relação à palmilha, mais uma vez a Adidas deixou muito a desejar. Para uma chuteira profissional que custa R$ 1.799,99, ela deveria ter exatamente a mesma palmilha da versão profissional de campo. Essa aqui é uma palmilha que chega no máximo no nível de 1.3. Palmilha em EVA bem simples, fina e com revestimento têxtil com um toque mais aveludado, bem simplesinha mesmo. Depois que eu finalizar os testes, com certeza eu utilizarei a palmilha da versão de campo na versão Pro Society. Essa aqui, para uma chuteira desse preço, nesse nível de qualidade, realmente não dá. E para quem gosta ou precisa de jogar sem palmilhas, a palmilha de montagem não tem nenhuma linha sobrando, acabamento muito bom, mas a palmilha de montagem aqui é aquela palmilha mais parecida com um papelão. Então você tem que acabar de jogar e deixar ela secar bastante para evitar que o suor danifique essa palmilha de montagem. Melhor utilizar com a palmilha. Colocando a Crazy Fast .1 TF na balança, eu tive uma surpresa. Com o tamanho 41, o modelo pesa apenas 257 gramas, se tornando a versão mais leve das últimas 4 gerações da X. Já que a Speed Portal .1 TF pesava 283 gramas, a Speed Flow pesava 294 e a X Ghosted pesava 272. Marca excelente para uma chuteira da classe. Para calçar a Crazy Fast .1 TF eu achei tão fácil quanto a versão FG, não precisei de uma calçadeira. O colar é bem compressivo, mas ao mesmo tempo você consegue ter uma abertura boa aqui para o pé passar, a não ser que seu pé seja largo, aí você vai ter dificuldade, mas vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Então já é um ponto positivo, fácil de calçar, o colar em Prime Knit tem uma boa elasticidade, mas ao mesmo tempo garante uma boa compressão no peito do pé, um pouco mais folgado que o da Speed Portal, mas não tão folgado quanto o da Speed Flow. Então, assim como eu falei na versão FG, o da versão TF também está ali entre as duas últimas versões. E diferente do Speed Portal .1 TF, dessa vez eu não senti nenhum ponto de pressão. O cabedal é bem ajustado, ele abraça muito bem os pés, mas eu não senti nenhum incômodo. Lembrando que essa é apenas uma análise inicial, ainda vou levar o modelo para campo e fazer todos os testes. Mas aqui no estúdio, andando com ela aqui, eu não senti nenhum incômodo, achei o cabedal mais confortável. Não é tão confortável quanto o da Crazy Fast .1 FG, mas é mais confortável que o da Speed Portal .1 TF, que já é um ponto positivo. Como eu mostrei para vocês, o solado da Crazy Fast está mais maleável no médio pé. Eu acredito que na Speed Portal a Adidas colocou algum reforço naquela área, que deixou ela mais estável no médio pé, mas acabou enrijecendo um pouco a sensação da entressola, que eu até comentei no teste que eu não achei ela tão macia quanto a da Speed Flow. Aqui na Crazy Fast eu já achei a entressola mais parecida com a da Speed Flow, que me agradou demais. Mas lembrando, essa espuma Light Strike fica concentrada no calcanhar, então você não vai ter um sistema de amortecimento que vai cobrir seu pé de ponta a ponta, mas é um amortecimento muito bom. Do médio pé para frente,
é uma chuteira um pouco mais seca com um perfil mais baixo, que é até diferente do padrão de Speed Boots, que geralmente são chuteiras muito mais baixas com menos amortecimento. Então pode ser que a Adidas tenha feito alguma alteração aqui na estrutura do solado e isso acabou deixando essa entressola um pouco mais macia. Sensação que eu tive foi essa, ponto positivo. E como eu já falei, esse cabedal é extremamente fino, então tenho certeza que a sensibilidade ao toque na bola com a Crazy Fast 1.1 será excelente, mas é um cabedal um pouco mais rígido que vai precisar de um tempo de quebra para ficar um pouco mais maleável, mas longe de ser desconfortável como o da Speed Portal 1.1. Como eu falei no início do vídeo, esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Adidas. Como eu falei, o cabedal abraçou meus pés completamente, mas eu não senti nenhum ponto de pressão. Ela não é tão confortável quanto a FG, mas é mais confortável que sua antecessora. Então, pelo menos por enquanto, a numeração regular me atendeu muito bem. Achei o ajuste excelente mesmo. Estou ansioso para levar o modelo para campo. Pelo menos por enquanto, eu mantenho a minha recomendação de numeração regular, assim como aconteceu na versão de campo e na Crazy Fast 1.3, mas essa versão aqui é bem mais confortável que a versão intermediária. Não dá para comparar. Independente do formato do seu pé, numeração regular é a minha recomendação, mas para quem tem os pés largos é melhor experimentar antes de comprar. O ajuste dela é bem mais firme. Se eu sentir que esse cabedal ficou muito mais maleável depois de um período maior de teste, eu reavaliaria esse ponto no teste e análise, mas por enquanto, numeração regular e para quem tem pés largos, o melhor experimentar antes de comprar. A X-Crazy Fast 1.1 TF chegou ao mercado custando R$ 1.799,99, exatamente o mesmo preço da versão profissional de campo. Mas diferente do que eu falei principalmente na análise da Copa Pure 1.1 TF, dessa vez a Adidas colocou praticamente o mesmo cabedal aqui na versão para Society. Então, apesar de ser um preço absurdo, simplesmente surreal para uma chuteira de Society, pelo menos a Adidas entregou as mesmas tecnologias e materiais nas duas versões, que é algo que não acontece com a Copa Pure 1.1, que tem uma estrutura totalmente diferente da versão de campo e tem o mesmo preço. Mas eu falarei melhor sobre preço e custo-benefício depois do teste em campo. Pelo menos por enquanto eu posso adiantar para vocês que eu paguei R$ 789 nesse par, que é muito mais barato do que o preço que está na loja, que é um preço muito mais justo. Se você se lembra, esse era o preço de lançamento da Speedflow 1.1 TF. Mas como vocês já sabem, essa foi apenas uma análise inicial de primeiras impressões. Ainda vou levar o modelo para campo, fazer todos os testes, eu voltarei aqui e reavaliarei todos esses pontos. Pelo menos por enquanto, gostei muito mais da Crazy Fast 1.1 TF do que a Speed Portal 1.1 TF. O que você achou da análise da Crazy Fast 1.1? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Lembrando que eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!